Dizem-te que o Estado-nação é uma invenção moderna para criar guerras e que o globalismo é a solução para a paz. Dizem-te que as tuas fronteiras são barreiras ao progresso, mas a verdade é exatamente o oposto. Em 1648, depois de 30 anos de uma carnificina que quase extinguiu a Europa, os povos disseram que basta. Chamou-se Paz de Westfália e nesse dia eles não assinaram apenas um tratado de paz, eles assinaram a certidão de óbito dos impérios globais e o nascimento da tua soberania. Hoje vamos rasgar a página da narrativa que tenta transformar a tua nação numa província de Bruxelas. Vamos mostrar como o sistema do Westfália é o maior inimigo da elite que te quer controlar. Então fica por aí, porque esta é mais uma Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Ora bem, para percebermos por que razão a paz do Westfália é tão importante, temos de perceber o cenário de horror que a precedeu. Esqueçam as pinturas bonitas de reis com cabeleiras postiças. A Europa da primeira metade do século XVII era um autêntico matador a céu aberto. Tudo começou em 1618 com a Guerra dos 30 Anos. A narrativa oficial, aquela que te ensinaram na escola para te dar sono, diz que foi uma guerra de religião entre católicos e protestantes. Mentira! Ou melhor, uma meia-verdade muito conveniente. A religião foi sim o combustível, mas o motor era o poder. Era a luta entre a ideia de um império universal, o Sacro Império Romano-Germânico, que queria mandar em tudo e em todos debaixo de uma única bandeira e uma única fé, e os príncipes locais, que queriam soberania. Foi uma guerra total. Imaginem o que é ter exércitos de mercenários a cruzar a Europa, a saquear aldeias, a queimar colheitas e a espalhar a peste. Na Alemanha, algumas regiões perderam mais de metade da população. Não havia regras, não havia fronteiras. Havia apenas o caos. E no centro disto tudo estava a dinastia dos Habsburgo, que tentavam manter o controle globalista sobre o continente, ditando as leis e a religião de cada povo a partir de um trono centralizado. Esta carnificina durou 3 décadas. 3 décadas de uma Europa a autodestruir-se porque ninguém aceitava o óbvio, que povos diferentes têm identidades diferentes e que nenhum império consegue sufocar isso para sempre sem transformar o mundo num autêntico cemitério. O Westfália não nasceu de uma vontade súbita de vontade humana. Nasceu do cansaço absoluto de um sistema centralizador que colapsou sob o peso da sua própria arrogância. Depois de 30 anos de guerra, os líderes europeus perceberam que ou paravam ou não sobrava ninguém para pagar impostos. Então decidiram organizar aquela que seria a primeira grande cimeira de paz da era moderna, mas com bons europeus de 500 não podiam facilitar. O congresso foi dividido em 2 cidades na região do Westfália, Münster e Osnabrück. E porquê este cenário de separação? Porque os católicos e os protestantes nem sequer conseguiam estar na mesma sala sem se quererem esfaquear. Münster ficou para os católicos, Osnabrück para os protestantes e suecos. Imaginem a logística. Diplomatas a correr de um lado para o outro a cavalo, a levar rascunhos de tratados por estradas cheias de lama e bandidos. Foi o primeiro grande teatro diplomático da história. Mais de 100 delegações apareceram. Estavam lá todos, desde os grandes impérios até ao mais pequeno principado que ninguém sabia onde ficava no mapa. E é aqui que a porca torce o rabo para a narrativa oficial. Dizem que foi um encontro pela paz universal. Mentira! Foi um braço de ferro para ver quem conseguia sacar mais território e influência, enquanto o outro estava distraído a beber vinho do reino. A grande inovação do Westfália foi que pela primeira vez não foi o Papa a ditar os termos, foi uma negociação secular. Os diplomatas perceberam que se esperassem por uma luz divina, a guerra duraria mais 30 anos. Eles criaram o conceito de Congresso Internacional, onde o que conta é o acordo escrito e assinado e não apenas a vontade de um soberano absoluto ou de uma autoridade religiosa transnacional. Estavam a ser lançadas as sementes do mundo em que vivemos, um mundo de contratos, leis e, acima de tudo, de reconhecimento mútuo. Antes de continuar, uma pausa estratégica para alimentar este corpo que carrega tanta lucidez. Sim, é a altura da prósis. E não é só para a malta do ginásio, isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tens lá barritas, cookies, coisas indulgentes, coisas práticas, coisas para quem treina e, claro, bué da roupa e cenas para a cozinha. No checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e pronto, 10% de desconto. E agora sim, continuemos. Se há uma frase que resume a paz do Westfália é esta: cujus regio, ejus religio. Em bom português, de quem é a região, dele seja a religião.
À primeira vista parece uma discussão de sacristia, mas é o nascimento da liberdade nacional. O que este princípio estabeleceu foi o fim da autoridade transnacional sobre os povos. Até ali, o imperador ou o papa podiam meter o nariz no quintal de um príncipe alemão ou de um rei e dizer como é que ele devia governar, em que Deus devia acreditar ou que leis é que devia aplicar. O Westphalia disse: acabou-se. A partir de 1648, o Estado passou a ser soberano. Dentro das tuas fronteiras, quem manda és tu. Isto destruiu a ideia de um governo mundial da época. Foi o reconhecimento de que a legitimidade de poder não vem de uma hierarquia universal e abstrata, mas do controle real e efetivo de um território. É aqui que nasce o Estado-nação moderno e o conceito de que as fronteiras são sagradas e nenhum vizinho, por mais poderoso que seja, tem o direito de intervir nos assuntos internos de uma nação soberana. É fascinante notar que este tratado foi o primeiro a reconhecer oficialmente a independência de nações como a Suíça e a República das Províncias Unidas, os atuais Países Baixos. Não foi apenas um papel assinado, foi o redesenhar do mapa da Europa com base na realidade da força e da identidade e não em direitos dinásticos divinos que ninguém queria saber na época. Para os globalistas de hoje, o Westphalia é um pesadelo. E sabem porquê? Porque este sistema protege os pequenos contra os grandes. Garante que Portugal, por exemplo, tem a mesma dignidade jurídica que a Alemanha ou a França. Quando a União Europeia tenta impor leis de cima para baixo, ignorando as constituições nacionais, o que eles estão a tentar fazer é desfazer 1648 e voltar ao tempo do Império Centralizado, onde o povo não tinha voz. Se fores hoje a uma conferência de especialistas em relações internacionais em Bruxelas ou Nova Iorque, vais ouvir falar muito no fim da era do Westphalia. Eles dizem isto com um sorriso no rosto, como se fosse um progresso, mas o que eles estão a dizer, na verdade, é que a tua soberania é um empecilho para o plano deles. O sistema do Westphalia é um antídoto para o globalismo. Porquê? Porque ele assume que o mundo é composto por nações diferentes, com culturas, línguas e interesses que não são intercambiáveis. Ele diz que um burocrata na ONU ou um juiz num tribunal internacional não tem legitimidade para dizer a um povo como ele deve educar os seus filhos ou gerir os seus recursos. Quando a elite progressista ataca as fronteiras e diz que os Estados-nação são coisas do passado, eles estão a tentar ressuscitar o Sacro Império, aquele monstro centralizado que cria uma regra única para todos. Mas o Westphalia provou que a paz não vem da uniformidade forçada, mas do respeito pela liderança. A estabilidade europeia que se seguiu, com altos e baixos, claro, baseou-se no equilíbrio de poder. Ninguém podia ser forte demais ao ponto de esmagar a soberania do vizinho. E é por isso que, para um conservador, defender o Westphalia é defender a própria liberdade. É o direito de ser português em Portugal, sem ter de pedir autorização a um comitê global. Há um conceito que nasceu aqui e que os globalistas odeiam: a não intervenção. Em Westphalia ficou escrito que um Estado não pode interferir na política interna de outro sob o pretexto de ajuda ou moralidade. Hoje vemos potências a derrubar governos ou impor sanções porque um país não segue a agenda do momento. Isso é uma violação direta do espírito de 1648. Eles querem um mundo sem soberania para que possam intervir em qualquer lugar a qualquer hora. Defender o sistema do Westphalia é, no fundo, defender a democracia real, porque a democracia só funciona onde o povo se identifica com a sua terra. É onde o povo sabe que o seu voto tem poder dentro de fronteiras claras. Sem nação não há povo, e sem povo só resta a tirania dos especialistas e das elites. O próximo capítulo é exclusivo dos Viriato. Só para entrares no Viriatis, o nosso clube digital, e te tornares um Viriato, já tens acesso a uma montanha de conteúdos gratuitos. Cursos, artigos de jornal, e-books, chats e muito mais, onde todos os Viriato discutem realidade sem filtros. Mas para quem quer o pacote completo com as versões estendidas dos meus vídeos, todas as lives, e sim, temos lives todos os dias, de 8 criadores de conteúdo diferente e acesso total a todos os cursos e e-books e muito mais, a assinatura é o teu bilhete de identidade nesta resistência. E porque eu quero que estejas lá connosco, usem o código de Sousa Viegas para garantirem 10% de desconto na vossa assinatura. Não fiquem apenas à superfície. Torna-te um Viriato hoje e vem fazer parte em viriatis.pt/de Sousa Viegas. É o primeiro link na descrição. E assim, meus caros, rasgamos mais uma página.
A paz de Westfália não foi apenas o fim de uma guerra sangrenta entre católicos e protestantes. Foi o grito de independência das nações contra a tirania de um império que se achava dono do mundo. Foi o momento em que a Europa aceitou que a paz não nasce da imposição de uma ideologia única, mas do respeito pelas fronteiras e pela identidade de cada povo. Sem 1648 não existiria o conceito de nossa casa. Apenas uma massa informe de súbditos debaixo de um poder centralizado e distante. Se este vídeo te ajudou a perceber que a tua soberania não é um capricho do passado, mas o único escudo que tens contra o globalismo moderno, já sabes o que tens que fazer. Deixa o teu like, subscreve o canal e ativa esse sininho para não perderes as próximas verdades. Partilha este conteúdo com aquele teu amigo que acha que as fronteiras são apenas linhas imaginárias no chão. Mostra-lhe que elas são, na verdade, os muros da nossa liberdade. Segue-me também nas redes sociais, porque a luta pela verdade não para aqui. Mas aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta é mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que o direito de uma nação ser dona do seu destino vale mais do que qualquer promessa vazia de uma ordem mundial centralizada.